Eu nem acredito que finalmente eu posso gravar esse vídeo. Gente, eu passei na primeira fase do Revalida, da edição de 2026.1. Não saiu o gabarito definitivo ainda, saiu somente preliminar. Só que com preliminar eu já estou aprovada. A nota de corte era 59, eu tirei 75. Tô muito feliz. Quem me acompanhou sabe que eu reprovei na de 2025.2 por apenas um ponto. Eu fiquei na esperança de ter anulado, né? Mas não deu. É tudo no tempo de Deus e finalmente eu entendi isso. E eu tô muito feliz e hoje eu quero não somente comemorar com vocês essa vitória, que é 50% da vitória no caso, né? Porque ainda tem a segunda fase. Mas eu quero compartilhar com vocês os 3 pilares que me ajudaram nessa aprovação. O que eu fiz que me ajudou a chegar na aprovação. Então é isso, gente. Vamos começar o vídeo. Quando eu comecei a estudar novamente, né, para a primeira fase do Revalida, eu busquei entender o que eu estava fazendo que não estava me levando para aprovação. Porque assim, eu era muito apegada a fazer resumos e ver videoaulas super longas. Videoaulas de 1 hora e meia. Pra mim, se eu não fizesse resumo, eu não aprendia. Se eu não escrever, eu não aprendo. E eu só queria fazer questões depois que eu entendesse aquele assunto. Então assim, hoje eu vou estudar insuficiência cardíaca, eu vou aprender 100% da insuficiência cardíaca. Depois que eu aprender, eu vou fazer questões. E aí que era o meu erro. Porque eu fui buscar, né, vídeos de pessoas que tinham passado no Revalida, que eles davam de dicas. E foi quase unânime, gente. Eles falavam fazer questões. E aí foi que virou a chave na minha cabeça. Eu falei, gente, se tá todo mundo falando que é pra fazer questões, por que eu tô insistindo em fazer resumo e ver videoaula? Então eu vou tentar esse método também. Eu vou fazer questões. Então eu acordava todos os dias, acordava cedo, tomava meu café da manhã, pegava uma prova do INEP antiga, né, uma prova do Revalida antiga. Eu peguei as de 2020 pra frente, né, inicialmente. Depois que fui pegando as provas mais antigas de 2016, 2017, porque eles têm um padrão diferente, né, de 2020 pra frente. E eu comecei a fazer as questões todos os dias, de domingo a domingo. Isso era inegociável, eu fazia 100 questões todos os dias. E eu vou mostrar pra vocês, eu fiz mais de 6.000 questões, tá? Eu marquei no aprovado as questões, né, o registro de questões que eu fazia, e deu mais de 6.000 questões. E eu vou mostrar pra vocês que isso tudo aqui é prova, tá? Prova antiga do Revalida que eu fiz mais de uma vez, tá? Teve provas do Revalida anteriores que eu fiz 4 vezes a mesma prova, eu ficava repetindo. E eu creio que isso me ajudou muito a levar na minha aprovação, tá bom? E eu também, sabe o que eu fazia, gente? Deixa eu achar aqui. Eu não fazia somente a prova, eu gostava de imprimir o gabarito. Pra eu ir treinando, sabe? Pra chegar na hora, você está mais familiarizado, né? Pra pintar os quadradinhos, as bolinhas, ó. Então aqui, por exemplo, se você colocar gabarito no Google, aparece, ó. Então, todas as provas que eu fazia, tinha um gabarito desse aqui pra eu colorir, pra eu treinar o tempo. Então, realmente faz muita diferença você fazer questões. E faça questões todos os dias, de preferência, provas antigas do INEP, porque realmente o INEP tem um padrão. E quando você aprende esse padrão, nossa, você deslancha, porque fica muito mais fácil, você vê uma melhora no seu desempenho, e isso realmente me ajudou bastante. Fora essas provas que eu tenho, né, que eu imprimia, porque eu sou uma pessoa muito de querer pegar em papel, sabe? Eu sou muito apegada ao jeito antigo. Então, eu gostava de imprimir as provas antigas, só que eu também utilizava o banco de questões do Estratégia Med, que me ajudou muito, algo que vai nos levar ao meu segundo pilar, que é um caderno de erros. Então, meu primeiro pilar é fazer questões, e o segundo pilar é o caderno de erros. Inclusive, eu vou pegar o meu caderno pra mostrar pra vocês, calma aí. Peguei aqui o meu caderno de erros, tá vendo? Aqui eu dividi por anos. Ó, prova de 2022, 2023, pra ficar mais fácil. Gente, aqui tem todos os meus erros, tá? Todos os meus erros. Vou mostrar pra vocês de um outro ângulo depois, tá? Eu vou colocar aqui por cima, como que eu fazia. Eu gostava de resolver as questões. Eu imprimia as questões, as provas antigas do Revalida, eu resolvia aqui e depois eu passava pra plataforma do Estratégia Med, né, o banco de questões do Estratégia Med. E lá eu fazia a correção da minha prova, então
eu lia os comentários das questões. O que eu gosto do Estratégia Med é muito isso, dos comentários, tá? Pra mim não tem banco de questões melhor que a deles, porque os comentários, gente, é de uma forma tão fácil de você entender, sabe? Os profissionais, os doutores especialistas de Estratégia Med, eles são ótimos, eles explicam de um jeito que, nossa, na primeira vez que eles te explicam, você já aprende o conteúdo e você não erra mais. Então, eu gostava muito de alimentando o banco de questões de Estratégia Med e eu fazia a correção por lá mesmo. Então, eu lia a questão, eu tentava entender o que eu não sabia daquele tema para eu poder estudar em base disso. E eu fazia um resumo do comentário deles, tá? Tipo assim, não vou copiar também o comentário deles, alternativa por alternativa. Não, eu vi assim, ó, essa aqui eu sei, isso aqui eu não sei. Então, esse daqui eu não sei, eu vou colocar no meu caderno de erros. Gente, caderno de erros não precisa ser um negócio muito grande, não, tá? Eu fazia, assim, coisas pequenininha mesmo, assim, de uma linha, 2 linhas. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, ó. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Aí, ó, tá vendo? São poucas linhas, sabe? E eu faço tudo colorido, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito visual. Então, as coisas de cores me ajudam a gravar. Inclusive, o caderno de erros foi tão bom, gente, porque teve uma questão que caiu, inclusive, que era do dispositivo intrauterino. Não, era sobre método concepcional na paciente que tinha lúpus. E já caiu no Revalida uma vez essa questão, e eu errei, e eu escrevi no caderno de erros, e caiu de novo na prova 2026.1, e eu consegui acertar ela justamente porque eu lembrei da correção. Então, olha pra vocês verem como que é bom você fazer questões e corrigir os seus erros. Você tem que destrinchar a questão que você errou, você tem que entender por que você errou, porque com base nisso você vai estudar. Você vai estudar com base nos seus erros, porque é aí que você vai melhorar sua nota, seu desempenho. E foi, nossa, depois que eu entendi isso, gente, virou uma chave na minha cabeça que tudo fez sentido pra mim. Esse foi um dos hábitos que mais contribuiu pra minha aprovação, que foi fazer questões e fazer o caderno de erros, que realmente me ajudou muito a aumentar o meu desempenho nos simulados, nas provas antigas do Revalida. Eu sei como é difícil o financeiro de um revalidando, mas se você tiver condições, né, de investir em algum curso ou em alguma plataforma de banco de questões, eu indico Estratégia Med, porque eu estou com eles já tem mais de 1 ano e eles têm uma didática impecável, os doutores especialistas são ótimos, eles explicam de uma forma tão fácil de entender. E realmente, se você tiver condição de investir pelo menos em alguma coisa para o seu estudo, invista no banco de questões de Estratégia Med, porque lá, gente, os comentários são ótimos. Eles explicam alternativa por alternativa de uma forma super fácil. No final da questão, eles têm ainda um vídeo do professor especialista explicando, né, te dando dicas de o que você tem que fazer para lembrar daquele assunto, mnemônicos, que realmente vale muito a pena. Agora, se você não tem condição de investir em um cursinho ou no banco de questões, porque eu sei como que é a vida do financeiro, né, é o financeiro de um revalidando, que é bem curto, no site do INEP, gente, site do INEP, você coloca no Google, INEP Revalida Provas, e lá vai abrir o site do INEP para você, e lá tem todas as provas antigas já existentes do Revalida. Então tem desde 2011, acho que começou. Então, assim, tem todas as provas, desde a época que tinha discursiva também, tem das provas práticas. Então, assim, se você não tem condição, tem o site do INEP, gente. É só você imprimir ou fazer pelo iPad, pelo computador, do jeito que você quiser. Porque não fazer questões, gente, é fora de cogitação, não tem desculpa. Você pode comprar um banco de questões ou você pode imprimir, né? Ou entrar no site do INEP e ter lá o acesso a todas as provas que já tiveram do Revalida. E outra coisa, eu fazia as provas antigas mais de uma vez, tá? Teve provas aqui, ó, a prova de 2021, ó, eu tenho essa tabelinha aqui que eu anotava as provas que eu fazia. A 2021 eu fiz 5 vezes, tá? Fiz 5 vezes a prova. E a minha primeira nota foi 42. A primeira vez que eu fiz, eu tirei 42. E a última vez que eu fiz, na 5ª vez, foi 85. Então, assim, vê se me fala se não funciona, gente. Esse método se não funciona. Fazer questões. Super funciona. Então, ó, por exemplo, a prova de 2023.1, por exemplo, eu tirei
54, e a última vez que eu fiz, pela quarta vez, eu tirei 84. A de 2021, não, a de 2025.1, a primeira vez que eu fiz deu 50, e a última vez que eu fiz foi 84. Então, assim, questões realmente faz toda a diferença, tá bom? E tem pessoas que eu já vi falarem que, mas se você ficar fazendo a prova direto, né, repetindo a prova, você vai acabar decorando as questões. É meio que inevitável de você não decorar as questões, né, porque você está sempre fazendo, só que eu forçava muito o meu cérebro, sabe? Eu ficava forçando assim, por que eu acertei essa? Por que essa é a correta, sabe? Porque eu já falava assim, essa aqui eu lembro que essa resposta aqui, só que eu ficava forçando, mas por quê? Por que seria ela, não poderia ser essa outra? Aí eu colocava lá, eu escrevia assim, é por causa disso, disso, disso. Então, assim, você pode ir forçando o seu cérebro a raciocinar sobre por que aquela é correta e por que aquela é incorreta. Ótimo. Então, o terceiro pilar que eu vou falar pra vocês é constância. Gente, vocês precisam ter constância nos estudos. Eu estudava de domingo a domingo, só que nos domingos eu fazia somente o simulado, pela parte da manhã, e eu deixava pra corrigir na segunda-feira. Então, eu tirava a tarde de domingo pra descansar. E o restante da semana eu fazia as provas de manhã, corrigia à tarde, e à noite eu lia o caderno de erros. Mas é muita coisa pra revisar, né? Só que assim, antes de dormir, eu decidi assim, hoje eu vou revisar a prova de 2022.1. Então eu só lia os meus erros da prova de 2022.1. E eu fazia isso todos os dias, sabe? Hoje eu vou revisar 2022.1, amanhã eu vou revisar 2024.1, ou depois de amanhã eu vou revisar 2025.2. Eu ia fazendo assim. Então, eu sempre ficava lendo esse caderno, gente. Sempre, 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 sempre. Eu não deixava de ler um dia, porque isso também me fez a fixar o conteúdo, sabe? Porque você ficar revendo aqueles seus erros todos os dias, você colocando aquela informação que você não sabia na sua cabeça, gente, quando você vai fazer a questão, você não esquece mais, porque ele tá muito fixado na sua mente. Então, mais importante do que você fazer um caderno de erros é você revisar os seus erros todos os dias e fazer questões todos os dias, gente. Realmente, isso vocês não podem deixar de fazer, fazer questões. Então, eu fazia uma prova todos os dias, que uma prova tem 100 questões, então eu fazia 100 questões todos os dias. E nisso, por isso que deu mais de 6.000 questões que eu resolvi, desde 1º de janeiro, porque quando virou o ano, dia 1º, eu já comecei a estudar. E eu deixava registrado na aprovada, tanto que no dia 1 de janeiro eu só estudei 50 minutos, aí no dia 2 eu aumentei pra 1h30, eu acho, se não me engano, e foi aumentando. Eu sei que no final eu estudava das 8 da manhã até umas 10 da noite. Mas era todos os dias, então assim, tive que abdicar de algumas coisas, mas valeu a pena porque me levou à aprovação. E esses são os 3 pilares que me ajudaram a chegar na aprovação, que foi fazer questões todos os dias, ter um caderno de erros para você revisar os seus erros, entender a questão, né? E a terceira é ter constância. É você fazer questões todos os dias, é você revisar os seus erros todos os dias, e isso vai te levar à aprovação, porque me levou à minha aprovação e também pode ajudar você também. E eu tô muito feliz. Estou pensando em registrar minha preparação para a segunda fase. Eu ainda estou me organizando como que eu vou fazer isso, porque é um mundo totalmente diferente, um estudo diferente, porque tem que fazer estações, tem esqueletos. Então, assim, tá tudo muito novo pra mim. Eu tô tentando entender primeiro como que funciona. E aí eu vou começar a registrar pra vocês, tá bom? Então, eu acho que eu vou fazer uma série de vídeos sobre como que eu estou preparando para a segunda fase. E eu espero que vocês me acompanhem também nessa nova fase. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês têm alguma dúvida, comenta aqui que eu respondo. Aproveita e já me segue no Instagram, que é @luisametpy. Lá eu tô postando também como que eu tô estudando para a segunda fase do Revalida. Lá também tem destaques da minha preparação da primeira fase. Então, se você quiser lá dar uma olhadinha e me seguir também. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, curta ele, compartilhe com seus amigos revalidantes que também vão fazer a prova do Revalida. E eu espero que tenha ajudado vocês, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!